Bom, e o nosso assunto de hoje são saludos e despedidas, ou seja, saudações e despedidas dentro da língua espanhola. A gente vai aprender hoje como é que a gente pode cumprimentar as pessoas. Tudo está relacionado ao diálogo, ou seja, as saudações e as despedidas que a gente vai dar dentro de um diálogo. Então é isso que a gente vai apresentar para vocês hoje. A gente vai aprender juntos sobre isso hoje. Tá combinado? Primeiro, los saludos son utilizados para empezar un diálogo. De este modo, las expresiones elegidas deben estar de acuerdo com o contexto enunciativo. O que é que essa parte está querendo dizer? É que as saudações, elas estão relacionadas ao diálogo, ou seja, ao começo de um diálogo, a como esse diálogo vai iniciar, ok? Seja ele no primeiro momento, com qualquer tipo de pessoa. Ou então, por exemplo, se hablamos com um amigo, provavelmente iremos utilizar expressões informales, pero se hablamos com desconhecidos ou com pessoas maiores, é comum utilizar expressões formais. Aí a gente entra no tratamento formal e informal, certo? O que é cada um, ok? Tratamento formal é aquele que a gente tem com pessoas mais velhas do que a gente, certo? Mais velhas do que a gente, pessoas que a gente não conhece, certo? Que a gente não tem intimidade, ou então pessoas que ocupam um cargo, ocupam uma posição acima da sua. Por exemplo, um chefe, você trabalha para alguém, você é funcionário de alguém. Então você vai usar esse tratamento formal, ok? Já o tratamento informal, certo? Esse tratamento informal é aquele que a gente utiliza com amigos, com pessoas próximas nossas, tá certo? Lo mismo ocurre con las despedidas. Los pronombres personales que determinan cuál es contexto de habla son tú, informal, e ustedes, formal, certo? A gente vai estudar pronombres de tratamento em uma próxima aula, em um próximo conteúdo. Então, los saludos formales, ou seja, aquelas saudações mais formais que a gente utiliza com pessoas que a gente não conhece. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, que gusto de verlo, como está ustedes, como ustedes estão, como se encuentram, ok? Então aí estão os saludos formales, certo? Los saludos informales são buenas, yey, que tal, olá, que tal, como estás, que me cuentas, certo? Então aí eu coloquei como é dito em espanhol e sua tradução, ok? Só que eu vou dizendo só as partes em espanhol. Então a gente viu as saudações, certo? Tanto formal como informal. Agora a gente vai ver as respostas, ou seja, como é que a gente pode responder àquelas saudações iniciais, né? Que iniciaram o nosso diálogo. Bien, ¿y tú? Estoy estupendo, estupendamente. ¿Y usted? Genial, muchas gracias. Muy bien, gracias. Todo bien. ¿Y ustedes? Voy mal. Aqui já essas respostas, tá certo? A gente não tem uma classificação dela para formal e informal. Elas são utilizadas nos dois contextos, certo? O que você achar melhor para responder, então são suas respostas. Depois vem as despedidas formais e as despedidas informais. Las formales, adiós, buenas noches, ou então buenas tardes, se você estiver falando com alguém de manhã. Nos vemos pronto, saludos, ha sido um placer, que vaya bien, certo? Então essas são as despedidas formais. Já as despedidas informais são tchau ou tchau com U. A gente pode usar qualquer uma das duas formas. Cuídate, hasta luego, hasta mañana, hasta pronto, que tengas um buen dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, certo? Então todas essas são as informais, certo? Então do mesmo jeito que os conteúdos, ok? Do mesmo jeito que os conteúdos que eu sempre digo a vocês, esses
são também para o caderno. Então, tudo isso que eu apresentei para vocês, vocês vão colocar no caderno, ok? Junto com essas saudações, essas despedidas e essas respostas, do jeito que ela é em espanhol e do jeito que ela se encontra em português. Como nossa atividade, certo? Como nossa atividade dessa semana, eu preparei um arquivo que vai estar disponível na escola para vocês também, para vocês responderem. Essas vocês vão ter que colocar na pasta de vocês, tá bom? Então vocês vão ter que colocar nas pastas. Algumas pastas estão na escola, já estão lá com as etiquetas, então quando forem, lembrem também, peça aos pais para lembrarem vocês. Então vocês vão responder nas próprias folhas, tá certo? E colocar cada uma na sua pasta. Quando for na nossa aula na semana que vem, a gente faz uma correção e a revisão desse conteúdo, tá certo? Então, hasta luego, hasta la próxima clase e tengas una buena semana.